Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus caros amigos. E hoje temos o homem que, enfim, apesar de ter ganho, ou ter ganhado, que em termos léxicos é mesmo correto, pesquisem, as eleições em 2015, foi também o homem que permitiu, neste caso não foi ele que permitiu, mas foi o homem também que ficou, não na vanguarda do poder político, mas graças ao acordo da Geringonça em 2015, não ficou à frente do governo. Falamos de Pedro Passos Coelho, que na altura, tal como muita gente há 8 anos atrás tinha um bocadinho mais de cabelo do que tem hoje em dia, mas não obstante, este é talvez dos melhores discursos. Isto é uma compilação dos melhores momentos que o PSD fez na altura, acho que isto até é mesmo do canal do PSD, na altura em que o PSD ainda era um partido da oposição, sobre os melhores momentos do Passos Coelho relativamente ao resultado eleitoral do governo, neste caso do governo constitucional, que ele próprio supostamente iria liderar. Portanto, isto é uma compilação, vamos ver, porque eu só vi um bocadinho o início, mas gostei da postura um pouco mais exaltada do Passos Coelho. Portanto, meus caros, sem mais demoras, vamos observar. Começo por recordar o elemento mais óbvio para todos os portugueses, mas também o mais embaraçoso para os que suportam o atual governo. A coligação Portugal à Frente foi a formação política que mais votos e mandatos mereceu nas preferências dos eleitores. Verdade. E a coligação Portugal à Frente, para a malta mais jovem, talvez mais jovem do que eu, a coligação Portugal à Frente foi a única coligação PSD-CDS a chegar efetivamente ao fim. A única. A ADEC, como nós sabemos, enfim, teve o que foi. Depois, Durão Barroso teve que sair a meio. Santana Lopes passava mais tempo no Lux do que no Parlamento. E, portanto, no final do dia, foi mesmo só Pedro Passos Coelho e Paulo Portas a conseguirem isso, mesmo depois daquela mítica situação do irrevogável do Paulo Portas ter feito aquela birra que a gente sabe. Este governo, assim como o seu chefe, não foram escolhidos pelo povo. Foram escolhidos pelo... Olha, reparem, eu quero só fazer um pequeno exercício de visualização contextual em termos do nosso tempo conjuntural. Portanto, ali temos o Sr. António Costa, senhor chefe de governo, que ainda hoje manda no país. Ao lado, não sei se na altura o Augusto Santos Silva, acho que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, se não estou em erro. Ao seu lado esquerdo, claramente, obviamente, comuna. E à sua direita, enfim, também é raro o Pedro Nuno Santos estar à direita de alguém, mas está o Pedro Nuno Santos, não é? Que é uma coisa muito engraçada, acho que é muito giro, porque nós tivemos estas três pessoas a ditar muito o que acontecia em termos do gasto financeiro em Portugal ou até do panorama ético. Hoje em dia, o Augusto Santos Silva é muito mais interventivo em termos éticos e culturais nas proclamações políticas que faz do que propriamente o Primeiro-Ministro, porque não vai a muitos debates quinzenais, porque segundo o Rui Rio está cansado, não é? Portanto, é preciso descanso ali para o bicho. Os deputados em nome do povo, mas nas costas do povo. Muito bem. Até prova em contrário, isto é, até prova eleitoral que o desminta, todos, governo, chefe do governo e deputados que os apoiam, arriscam ser vistos como aqueles que logo após eleições se substituíram ao povo, usurpando a escolha que este havia realizado de forma soberana. Isto é uma crítica, não sei se foi de toda a intenção do professor Pedro Passos Coelho, mas é uma crítica muito direcionada à ideologia de Rousseau, às ideias de Rousseau, porque o Rousseau era um maximalista da democracia, ele não defendia a democracia indireta, porque neste caso a democracia indireta é a democracia representativa que nós temos aqui em Portugal, em que os deputados representam democraticamente a vontade do povo, porque o povo os escolheu para estarem ali eleitos. Mas nós depois temos outros modelos de democracia direta, como acontece, enfim, hoje em dia talvez só na Suíça, em que nós temos a perspectiva maximalista da democracia. E o Rousseau dizia uma coisa muito engraçada, que era o povo, no final do dia, só é livre no dia das eleições, porque no resto da conjuntura eleitoral, quem manda não é o povo, são os eleitos, entre aspas, não é? Portanto, no final, a crítica é muito russiana, portanto, enfim, é uma analogia interessante, E verídica também, verídica. Apesar de saber que ganhei as eleições... E ganhaste, sim, senhor. E de sentir que fui escolhido pelo povo para continuar a ser Primeiro-Ministro, não deixarei de respeitar a vontade dos deputados e de exercer o papel que me cabe na... Está ali Isabel Moreira, não é? Está ali. Será que estava a pintar as unhas? Deixa ver. Deixarei de respeitar a vontade... Não. É aquela Isabel Moreira, não é? Parece a Isabel Moreira. Vontade dos deputados e de exercer o papel que me cabe na nova conjuntura política, a par com todos aqueles que, como eu, se apresentaram com o projeto da coligação Portugal à Frente. Porque
pronto, qual foi o problema? Isto já é mais que sabido, mas há malta que possa não saber, então 2015, não é? Porque é um ano-chave para nós percebermos a conjuntura atual. O PSD e o CDS, na sua coligação Portugal à Frente, ganham as eleições com, enfim, a coligação partidária com mais votos, verdade seja dita. No final do dia, e a coisa que aconteceu neste caso em concreto é que o PS, mesmo sendo o partido que não teve mais votos, conseguiu uma coligação parlamentar que, em termos de representação parlamentar, dava um número de deputados à esquerda superior ao da direita. E foi a primeira vez na história que nós tivemos um rompimento da cortina de ferro entre os socialistas democráticos e o PCP e o Bloco de Esquerda. Pela primeira vez, não é? Não seria algo que certamente o Mário Soares e a ala mais, enfim, vou dizer centrista do PS gostaria de ver. Aliás, e não gostou. Francisco Assis não gostou, o Sérgio Sousa Pinto não gostou, o António José Seguro não gostou. Enfim, socialistas que no final do dia merecem um bocadinho de respeito. Há um certo cinismo político em pretender-se acusar-nos de falhar na tarefa de construir uma solução de governo maioritária, quando aqueles que fazem a acusação são os mesmos que se negaram a contribuir para que tal solução fosse alcançada. Sendo uma oposição determinada, séria e responsável, afirmar-nos-emos contra tudo o que representa um retrocesso ou um ataque ao país moderno, aberto, cosmopolita, competitivo, exigente, reformista e justo que defendemos para Portugal, não deixando de apoiar tudo o que promove esta visão positiva da sociedade portuguesa. Muita atenção à visão cosmopolita aqui. Aqui vou ter que dar um bocadinho... Enfim, porque a visão cosmopolita muito facilmente se pode confundir com ideais progressistas e globalistas, e aqui um pouco do problema do PSD. Que advém também, sempre esteve lá, obviamente, mas não que seja mau, o cosmopolitanismo, se o quiserem chamar assim, mas no final do dia, dentro daquilo que é a visão soberanista nacional dos dias de hoje, talvez uma visão um pouco mais hegemonista, são conceitos um bocado mais aprofundados que eu já falei em outros vídeos, não é tópico para este, mas nesse aspecto em concreto talvez seja mais benéfico naquilo que é a questão da soberania nacional. Mas, enfim. Não contarão também connosco para sustentar qualquer fachada de cinismo, de propaganda ou de ocultação que ponha em causa os valores de transparência e de dignificação da democracia e das suas instituições. Reparem que isto foi há 8 anos, não é? E tudo o que nós ouvimos aqui, neste 1 minuto e 54 do professor Pedro Passos Coelho, tudo se veio a verificar. Que este acordo parlamentar entre as esquerdas moderadas e as esquerdas extremistas e ditatoriais promoveu um total desequilíbrio, uma instabilidade política e até financeira nas instituições democráticas, não é? Nós hoje temos um endividamento brutal, como tínhamos à época, só que a articulação do poder em termos dos seus órgãos de soberania estão de uma forma muito menos saudável do que estavam há 8 anos atrás. É interessante, não é? Nós fazermos este exercício temporal. Dia em que o nosso apoio possa ser decisivo para alcançar algum resultado essencial que a maioria que suporta o Governo não for capaz de garantir, apenas esperamos que tenham a dignidade de se retirarem a consequência natural e devolverem a palavra ao povo, para que seja dessa feita ele mesmo a escolher o futuro Governo de Portugal. Muito obrigado. Muito bem. O PS... não, espera, agora assustei-me. A bancada parlamentar do PS... não, mas não é. A bancada do PSD é que hoje está tão pequena que a bancada do PS já tem mais lugares aqui para o lado direito, que é uma coisa triste, mas é verdade. Mas isso são só aplausos, não é? Agora, faz parte, não é? Faz parte, pronto, à esquerda ou à direita. Bom, meus caros, decidi trazer isto. Acho que era um bom throwback. Não é Throwback Thursday, mas é um Throwback Saturday. Então, já ia dizer, reencarnei a Bárbara Cormick e a mim. Portanto, meus caros, espero que tenham gostado deste vídeo. Hoje temos finalmente a live às 9h45. Para quem se quiser tornar ministro no meu primeiro canal, eu ontem fiz uma live exclusiva para ministros. Fui banido novamente no Instagram. Enfim, todas as semanas é isto. Portanto, já não há nada. Sigam-me no Twitter. O Instagram nem sei se vou ter a conta de volta. Se tiver, sigam-me também no Instagram. E é tudo por hoje. Live às 9h45 no primeiro canal. Metam um like, subscrevam e partilhem. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.